Nós estamos de volta ao nosso enfoque regional, recebendo com muito prazer hoje a doutora Ana Carla Cricione, que é juíza da Vara da Família e Sucessões e é diretora do Fórum de Bauru. É sempre muito bom vê-la e ter você participando da programação jornalística da TV Prevê. Ana Carla, mais uma vez, seja bem-vinda à nossa televisão. Muito obrigada, muito obrigada. É sempre uma honra estar aqui. Bom, é sempre gratificante porque a doutora Ana Carla tem sempre respostas muito objetivas e muito práticas. Como é que está a justiça? Como é que está a justiça célere depois dessa implantação digital, desta digitalização, desta informatização que a justiça passou? Ficou mais fácil para a magistratura, mais fácil para quem dela precisa, para a classe dos advogados? Como é que você faz hoje a radiografia da justiça brasileira? Bom, nós já estamos concluindo o segundo ano de digitalização dos processos civis, né, no fórum aqui de Bauru, na comarca de Bauru, e eu vejo com bons olhos essa transição dos processos físicos para os processos digitais. É sempre bom lembrar que os processos físicos não foram digitalizados, né? Eles continuam físicos. Os novos processos é que são digitais, certo? Então não houve uma transformação do que era papel para mídia digital, certo? Com isso, ganhou-se... Mas há uma tendência? Nenhuma. Nenhuma? Não há tendência alguma, não. Na esfera civil, não. Tudo começa digital e termina digital. O que era físico continua físico e morrerá físico, certo? Em papel. Quando eu falo físico, é materializado no papel, né? Então, entrou um processo, vamos supor, em 2010. Ele vai continuar físico até ele ser sentenciado, julgado pelo tribunal e extinto. Agora, entrou um processo hoje. Ele entra digitalizado e segue desse jeito até o Supremo Tribunal Federal, se preciso for. Quer dizer que ela ficou mista? Ficou mista, híbrida. A gente chama híbrida. Híbrida. Agora, os processos criminais, não. Os processos criminais, o inquérito policial, ele é digitalizado quando chega ao fórum. Porque a polícia ainda trabalha com o inquérito em papel. Certo? Quando o inquérito policial chega ao fórum, ele é digitalizado, distribuído a uma das 4 varas criminais, certo? E prossegue digital. Quando há necessidade das assinaturas, já nesse sistema digitalizado? Todas as assinaturas são feitas por certificado digital. Não existe mais assinatura em papel. Todas são códigos digitalizados, criptografados, né? É uma evolução, mas é uma pena que não dá para retroagir isso, então, na área civil, né? Como assim? Para aproveitar todo esse esquema de modernização para transformar aquilo que era papel e que era livro em não documento. Dá. Os custos são muito altos, grandes, né? É muito oneroso, então não é viável economicamente fazer esse tipo de investimento. Mas, Carla, como é que é para você ser juíza deste fórum, que para muitos está extremamente ultrapassado? Ou seja, fisicamente ele está deixando muito a desejar em termos funcionais, profissionais, de adequação, de audiência. Como é que você trabalha com essa situação? Ou o pessoal que lá está envolvido trabalha? Bom, nós temos em Bauru, atualmente, o fórum está localizado, a Justiça Estadual em Bauru, em 3 prédios judiciais e 1 administrativo. E nesse administrativo ainda funciona o colégio recursal do Juizado Especial. Então são 4 prédios, né? O da Bela Vista, que é o foro central, o prédio do antigo Salão de Festas Espaço Bauru, que é o foro da Família e da Fazenda Pública, o prédio da Duque de Caxias, que é o foro das execuções criminais, e o prédio da Cruzeiro do Sul, que é a direção da região administrativa judiciária e o colégio recursal. Bom, são 4 prédios. Nós já estamos a uma longa luta perseguindo o novo fórum de Bauru. Mas isso é uma realidade
um tanto quanto distante. Principalmente hoje que nós vivemos um momento delicado da economia brasileira. Sim, né? Atualmente é um sonho assim bem mais distante, porque nós estamos vivendo um período de baixa arrecadação. O Estado, tanto quanto nós, cidadãos, tem sofrido os impactos dessa época de início de recessão. Então, eu acho que não é um bom momento para se falar em construção de fórum algum, certo? Aliás, não era um fórum, né? Era uma cidade judiciária que se especulava para fazer tudo. Claro, é um sonho que eu acho que foge muito à nossa realidade. Eu gostaria muito, como qualquer cidadão bauruense, né, de ver a nossa cidade judiciária implementada, sim, claro. Que aí dava para unir a justiça estadual, federal... de forma... dava para fazer... Sim, mas eu diria que hoje isso não é nem um sonho, isso é uma utopia. Utopia. E distante, né? Bom, se é utopia... mas né? É bem distante. Então, a nossa sede lá na Bela Vista é realmente acanhada para acomodar todo o judiciário, tanto que nós começamos a crescer fora daquele local. Lá na Bela Vista nós temos 14 varas instaladas, tá? São 7 varas cíveis, 4 varas criminais, 2 varas do juizado especial civil, uma vara da infância, todas lá dentro, certo? Atualmente, essas varas estão muito bem acomodadas. Nós passamos por uma grande reforma no prédio, inclusive de reocupação dos espaços, certo? Com uma reotimização, uma distribuição melhor da ocupação do prédio. Atualmente nós estamos concluindo essa etapa. A próxima etapa de adaptação desse prédio serão as obras de adaptação para as exigências do Corpo de Bombeiros, que é uma etapa para o ano que vem, tá certo? As 2 varas do juizado da execução criminal funcionam na Duque de Caxias, 2 varas da família e 2 varas da fazenda e o departamento de execuções criminais estão lá no antigo Espaço Bauru. Onde fica você agora? Que é onde eu trabalho. E nós temos também a unidade do poupa-tempo do Juizado Especial Civil. E ainda contamos com o auxílio permanente de 4 juízes auxiliares. São juízes que não têm varas fixas, então eles são designados para auxiliar os juízes titulares e aqueles que tiram férias ou se ausentam por qualquer motivo. Certo? Então, Bauru teve várias conquistas nesses últimos tempos e nós temos, assim, prestado o nosso serviço jurisdicional de uma maneira a contentar o jurisdicionado e o senhor advogado, o doutor advogado que tem procurado a justiça, certo? Essas ocupações... Uma pergunta, na esfera criminal, onde são feitas as oitivas e onde são levados os presos, hoje é um local seguro, tranquilo para quem frequenta aquele local ou ainda carece de alguma... É seguro, porque todas as audiências criminais são feitas no prédio da Bela Vista. Esse prédio conta com um esquema de segurança bom, tem a cela, os carros de presos são sempre acompanhados por forte escolta policial, né? Não posso revelar para você por onde entra, por onde sai, para não comprometer essa segurança. E nós temos restringido extremamente o acesso de populares ao interior do prédio. O histórico é de segurança, não é histórico de fugas, de problemas? Nunca houve. Houve fatos isolados, muito isolados aqui na nossa comarca. Mas houve um caso ou 2 em todos os 20 anos que eu trabalho na Justiça bauruense, aqui em Bauru. Mas não há problema de segurança. O que as pessoas às vezes reclamam o prédio é feio, o prédio é ultrapassado esteticamente, há linhas arquitetônicas. Mas olha, Samuel, eu lhe digo, existem muitas comarcas muito piores que Bauru. Certo? Principalmente nas grandes cidades, né? Então, Bauru... As grandes comarcas, melhor Eu dizer. creio que o nosso prédio não é o ideal realmente, porque o ideal é um prédio que acomode todas as unidades do judiciário no mesmo local. Por quê? Para a população não precisar se deslocar a vários locais, a vários prédios, a vários... Porque às vezes ela erra. A pessoa quer ir num cartório e se dirige a outro. E isso causa um desconforto, tá certo?
Mas o importante a dizer hoje aqui nessa entrevista, que eu reputo de grande importância, e que nós estamos passando por uma grande transição, não só no estado de São Paulo, mas no país todo, é quanto à implantação das audiências de custódia. No começo desse mês, até estou avançando na sua pergunta. Mas eu ia além do que você vai perguntar. As audiências de custódia, foi determinada a implantação dessas audiências no início do mês pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal fixou um prazo de 90 dias para que todos os tribunais do país implantem as audiências. E o que são as audiências de custódia? São audiências realizadas pelo juiz em 24 horas após a prisão em flagrante do preso, do flagranciado, do acusado, certo? Então, suponhamos que o João foi preso em flagrante. Ele tem que ser apresentado ao magistrado em 24 horas, tá certo? E o que isso quer dizer? Ah, tá, vai apresentar para o juiz, e daí? Né? Antes, o que acontecia? O juiz recebia apenas os papéis do flagrante. Nós olhávamos os papéis dos flagrantes, analisávamos e víamos se era caso ou não de relaxar a prisão em flagrante ou manter a prisão em flagrante. Agora, com a presença do preso em flagrante na nossa frente, nós podemos analisar com mais fidedignidade as informações que eles nos passam. Analisar a situação pessoal do preso, ver o que aconteceu, analisar a vida dele ali na hora, porque nós analisando o flagrante, muitos elementos escapam da nossa percepção, né? E ali, ao vivo, nós podemos perguntar a ele o que nós quisermos. Tem emprego, meu filho? Quantos filhos você tem em casa para criar? O que você fez? Por quê? Foi surpreendido em flagrante por quê? Tem outros meios? Tem emprego fixo? Tem moradia fixa? Entende? Esse tipo de questionamento e a aplicação de outras medidas cautelares previstas na lei fazem com que as audiências, a prisão seja mantida apenas nos casos estritamente necessários. Mas aí o preso vai sumir. Não, não vai sumir. Não vai sumir porque o relaxamento da prisão só acontece nos casos em que o magistrado sente e percebe em que é permitido que ela seja relaxada realmente. E se ele sumir? A gente pega e aplica imediatamente a prisão preventiva. Ah, mas não acha mais. Acha. Acha porque a pessoa que tem residência, tem família, tem filhos, tem um emprego, ela não desaparece assim. E a pessoa que tem facilidade para desaparecer, a prisão não é relaxada. Entende? E essas oitivas são feitas onde os crimes são gratificados na própria comarca, ou pode ser que uma outra juíza de uma outra comarca onde ele é preso ouça-o? É sempre no distrito da culpa, Samuel. Sempre no distrito da culpa. Ele tem que ser levado para lá, então? Tem que ser levado. Então, aqui em Bauru, o que acontece? Essas audiências de custódia serão realizadas no futuro Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, que será instalado em Bauru. Certo? Por isso que a questão do espaço físico para nós atualmente é uma questão emergencial. Nós precisamos de mais espaço físico. Estamos perseguindo isso arduamente. Com muito afinco, lhe digo. Não posso adiantar muita coisa, mas nós temos batalhado muito para conseguir não um novo prédio, mas instalações mais dignas para que essas audiências de custódia sejam implantadas com a maior rapidez possível não na nossa comarca, veja bem, as audiências de custódia serão implantadas na nossa região administrativa, que é Bauru. E depois eu vou falar um pouco sobre isso se houver tempo. Então o preso, ele é apresentado ao juiz competente, ele é entrevistado, interrogado naquele momento. Se for o caso, ele é mantido no cárcere e, se não for o caso, ele é dispensado com a aplicação de outras medidas restritivas, tá, da liberdade e vai para casa. Só que ele tem que se submeter àquelas outras restrições,
que estão previstas em lei. Pagamento de fiança, vedação de se ausentar da comarca, de sair à noite, de frequentar lugares, de se embebedar, várias restrições que estão na lei, entende? Bom, eu queria abordar com você, já que nós estamos tocando neste assunto e esta celeridade judicial é importante. Sabe, Ana Carla, eu vou muito para fora do Brasil e principalmente nos Estados Unidos, onde eu tenho familiares. E vejo lá que qualquer coisa vai para a corte. Ou seja, pode ser de madrugada. Tem sempre um juiz de plantão. Mas é isso que vai acontecer. Para todo, não é na esfera criminal, não é na área civil, na área de trânsito. Ou seja, o juiz de madrugada manda prender. Então, a gente aqui, a audiência de custódia é mais ou menos isso. Você foi preso em flagrante, você vai para a corte, entre aspas. Você é apresentado à autoridade judiciária, é o primeiro contato. Então, aquele primeiro contato, você vai ser mantido preso ou não, entende? E um dia na prisão, para quem não precisa estar na prisão, é extremamente uma penoso. Eternidade, inclusive. Exatamente. Olha, em fevereiro foram implantadas as audiências de custódia em São Paulo, na primeira região administrativa. Bauru é a terceira região administrativa isso é novidade, poucas pessoas eu acho que ainda têm ciência disso. Foram economizados de fevereiro até hoje em prisões 533 milhões de reais, certo? Essas pessoas foram soltas na audiência de custódia, mas não deixaram de serem processadas e até condenadas, certo? O judiciário tem estrutura para este leque ser ampliado no estado inteiro? Sim, tem. Hoje nós temos... Tem. O judiciário está preparado para isso? Está preparado sim. O Poder Judiciário de São Paulo está preparado para instalar as audiências de custódia. O que nós precisamos é de espaço físico para isso. E o Poder Judiciário de Bauru está pleiteando, junto ao governo do estado de São Paulo, melhores instalações para que isso ocorra. E nós vamos conseguir. Isso é um avanço, porque nós já tivemos um avanço quando passamos a ter as oitivas e deixamos de ter aquele turismo rodoviário, onde na esfera criminal os presos eram ouvidos em outras comarcas por uma videoconferência. Sim. Isso já foi um avanço. Foi. Claro que tentaram fazer com que essa situação, mas não deixa de ser... Para você ter uma ideia da economia para o Estado nessas audiências de custódia. Desde fevereiro até agora, só na cidade de São Paulo, na região administrativa de São Paulo, foram economizados 533 milhões de reais, tá? Com manutenção de presos na cadeia. Essas pessoas estão respondendo aos processos em liberdade, comendo e bebendo e dormindo em suas próprias casas, certo? Isso não fez com que eles deixassem de ser processados e condenados e presos ao final do processo. Foram presos, se houver necessidade e for a sentença condenatória, tá? Esse valor de 533 milhões é o necessário para construir 7 presídios. Porque cada presídio custa 40 milhões de reais, certo? Cada preso custa para o Estado 26 mil reais, certo? Então, a gente precisa repensar essa questão do preso. O preso provisório, não o preso condenado, o preso provisório, certo? Não dá para manter preso qualquer pessoa presa em flagrante. O preso primário, que tem ocupação, que tem trabalho, ele pode responder ao processo em liberdade, continuando a sustentar-se. O Estado não precisa manter esse preso sob a sua responsabilidade, sustentando. E a reboque é a família. E a reboque é a família. Então, porque essa pessoa perde o trabalho, a família perde o sustento e o Estado tem que mantê-lo, certo? 40% das prisões foram relaxadas com as audiências de custódia e não houve notícia relevante de que houve evasão e fuga dessas pessoas e que houve revelia processual, entende? Então quer dizer o quê?
que os 40% que responderam ao processo em liberdade compareceram aos atos processuais. Não houve travamento da justiça em relação a isso. É o que eu queria até te perguntar, algumas coisas que nós estamos vivendo. Por exemplo, qual é a sua opinião sobre o regime semiaberto? Eu acho que é uma necessidade, certo? O que a gente precisa em relação a essa progressão de regime é a evolução que nós estamos tendo atualmente. As tornozeleiras eletrônicas, que é uma forma de fiscalizar melhor onde o preso está. Certo? O regime semiaberto é uma forma de reintegrar o preso à sociedade. Não adianta que nós fazer a segregação de um preso que tem condição de voltar para a sociedade e voltar a trabalhar e integrar a sociedade. Porque se for para fazer isso, é melhor que mantenha preso o resto da vida. Porque se é para ele não voltar, para quê? A prisão tem que ter esse cunho reeducativo. Tem que ter. Se não está ocorrendo, o que a gente tem que fazer? Tem que reanalisar o sistema prisional. E é isso que está acontecendo atualmente. A readequação do sistema prisional com a fiscalização mais acirrada, mais efetiva do que o preso faz fora do semiaberto, quando ele sai para trabalhar. Doutora, eu queria que você dissesse agora sua opinião sobre o que você acha deste instituto de delação premiada que hoje está sendo aproveitado pela Justiça. Bom, nesse país, porque em alguns países começou antes. Não, a delação premiada já está prevista em lei há muitos anos. Isso a sua aplicabilidade é que é praticamente recente. Não é. Ou a mídia que deu ênfase por causa desse... Tudo nesse país só ganha ênfase a hora que a mídia põe lá, noticia. A delação premiada é um instituto previsto em lei há muitos e muitos e muitos anos. Agora, e é aplicada. Agora, ela só serve para o preso ter algum benefício quando ela é realmente fiel, né? Ela é verdadeira. Não adianta um preso chegar lá e fazer uma delação do colega mentirosa, né? Não adianta, isso a gente tem toda hora. Um preso chega para ser interrogado e joga a culpa toda no outro. E aí as provas não amparam em nada. Na área da família também não, isso não existe. Não. Né? A delação premiada é um instituto exclusivamente criminal. Não, mas eu estou dizendo, na área da justiça, da vara da família, existe também mentiras? Nossa, o que mais tem, né? O que mais tem. Então a delação premiada, ela só ganhou essa projeção porque está num caso de projeção nacional, importantíssimo, deve ser estimulada, porque só a delação premiada não basta. Ela só é premiada se ela for servir para alguma coisa, for amparada por outras provas. Então não adianta o corréu ser um dedo duro e entregar o comparsa se não houver amparo por outras provas, certo? Tem que ter. O cruzamento, não é? Tem que comparar. O que ele está dizendo no interrogatório dele está amparado pelas outras provas do processo? Está. Então ele merece um prêmio por isso. Ele merece. Entendeu? Porque ele confessou a culpa dele, né? Ele não tirou dele a culpa dele, a responsabilidade dele, e ainda entregou o resto do esquema. Então ele merece ter um reconhecimento. Nos Estados Unidos isso é muito aplicado, né? Inclusive para ser utilizado em acordos, né? O que não é possível no nosso país. Nós não fazemos acordo. Ana Carla, aproveitando você e da liberdade que temos com você, eu queria que você desse a sua opinião. Nós temos hoje alguns envolvimentos de pessoal ligado à área esportiva e que acabou sendo preso fora do Brasil e está respondendo para um outro país por crimes que envolveram aquele país. Qual a sua opinião a respeito? Eu digo, o ex-governador, por exemplo, atual ex-presidente da CBF, foi preso na Suíça, ele que está sendo investigado e que tem dívidas com a justiça dos Estados Unidos. Ai, Samuel, eu vou me abster de responder porque eu não sei nem do que você está falando. Eu sei, já ouvi, já sei quem é a pessoa, tudo, mas
Não conhece meu assunto? Nada. Não me interesso, acho o esporte um nojo, então de nojeira já chega o que está envolvido mais diretamente comigo, então disso eu... Você vai se abster? Vou me abster. Me abster por profundo desconhecimento da matéria. Ana Carla, nós tivemos agora, nós temos aqui na minha pauta que o problema de falta de juízes é uma verdade na justiça brasileira. São Paulo também temos este problema ou os concursos têm sido suficiente para minimizar o volume de processos que passam por cada vara? Olha, nós temos aqui em Bauru, como eu já estava dizendo, são 7 varas cíveis, 4 varas criminais, 2 varas do juizado especial, 1 vara da infância, 2 da fazenda pública, 2 da família, 2 da execução criminal e mais 4 juízes criminais. Auxiliares. Então, Bauru tem um corpo bom de juízes, mas falar que é suficiente para atender de uma maneira célere todos os processos, não é. Não é. O estado de São Paulo tem algumas comarcas que são denominadas comarcas de difícil provimento. São comarcas que, como Paraguaçu Paulista, não para juiz. Estranho. Não para. Vai um, fica 6 meses, vai outro, fica outros 6 meses. Paraguaçu Paulista, para quem não sabe, fica aqui na região de Marília, viu? Fica perto entre Marília e Assis. É uma comarca de difícil provimento. Não sei agora como está, mas atravessou um período muito difícil, né? Então, é falta de juiz? É falta de juiz, é falta. É falta de atrativos para ficar numa comarca pequena, com muitos processos. Aliás, eu estou tocando nesse assunto e já vem outro... o jornalista, ele vive embolado com uma série de assuntos. Então. Mas o que eu quero falar? Porque você é de Agudos e eu moro em Agudos. E Agudos há muito tempo reivindicam uma outra vara. Então eu tenho boa notícia para você. E você trabalhou por isso. Nós, como jornalista, eu... também dei o meu quinhão lá através do Rotary para que isso acontecesse. Falei com o presidente do tribunal e um deles, inclusive, veio aqui por 2 ou 3 vezes nos estúdios da TV por EV e agora você falou que vem, então eu espero que você venha. Até o final do ano, a 2ª Vara Judicial de Agudos vai estar instalada. Olha só. E os advogados devem estar vibrando com essa informação. Sim. Nós estivemos no Tribunal de Justiça acompanhando uma comitiva da OAB recentemente. Foi encaminhado um pedido, uma reiteração para o Dr. Naline, que foi acolhida com muita atenção, e a Corregedoria Geral da Justiça se sensibilizou com os apelos, apesar de Agudos estar num limite de distribuição processual que autoriza a instalação da outra vara ou não. Ela está num limiar ali, num limite. Mas será instalada essa vara. Creio que até dezembro a gente estará com a vara nova lá. Bom, eu fico muito feliz com essa notícia, porque o que já pediram os advogados, a OAB, você sabe, eu acho até você foi chamada como agudense para colaborar também. Eu não sou agudense, eu sou paulistana. Mas você tem família em Agudos e todos a consideram como filha. Eu considero. Eu até perguntei, você tem ido a Agudos? Não fui a semana passada porque estava viajando, mas... Não, eu me considero agudense, eu me considero. Eu também não sou, viu? Mas eu sou sim. Recebi o título de cidadão agudense, mas eu também não nasci lá, eu nasci em Pederneiras. Isso. Então, e a gente vai auxiliar no que for necessário para que essa vara seja instalada com rapidez. Tenho mantido contato com o juiz titular lá da comarca e que também tem se esforçado bastante para que... Percebe-se que a justiça tem procurado se modernizar. Você falou da digitalização, da informatização, daquilo que está acontecendo no judiciário.
E Agudos está na vanguarda, já que nós falamos em Agudos, e deve ser implantado em todo. Eu até perguntei para você da sua atuação na Justiça Eleitoral, você falou várias vezes. Agora estão implantando o sistema biométrico, identificação começando biométrica. E deve ser um leque. E posso dizer para você que Agudos foi uma das cidades de vanguarda quando da opção do distrito de Paulistânia ter a sua votação quando foi escolhido, o plebiscito que foi feito na cidade, ou seja, foi feito já pelo sistema eletrônico. Ou seja, Agudos e a nossa região está na vanguarda e querendo sair na vanguarda na justiça eleitoral. É isso. É importante, não é? É verdade. Vai dar... Claro que muita gente ainda duvida da honestidade, daquilo que acontece, tem dúvida, mas não tem o que duvidar, porque a justiça eleitoral, ela é reconhecidamente com esses processos eletrônicos, não sei se há falhas, mas você tem até condição melhor do que eu. Você que já trabalhou na justiça, não tenho... A dúvida é porque se duvida às vezes de tudo, né? É verdade. Mas que não existe qualquer tipo de problema que tenha sido analisado, não é? Porque é um modelo a justiça eleitoral hoje brasileira, você não acha? Eu acho que sim. Nunca tive nenhum tipo de problema e nem de levantamento de dúvida a respeito da licitude do processo eleitoral. De maneira nenhuma. Agora, é importante ressaltar, saindo um pouco da justiça eleitoral, Samuel, não sei nem se nós temos tempo. Pode falar. Mas você tem todo o tempo do mundo, porque você dificilmente vem aqui. É importante ressaltar essa questão de que Bauru é sede de uma região administrativa judiciária. O estado de São Paulo, em termos judiciários, ele está dividido em 10 regiões, e Bauru é a terceira região administrativa. Nós temos jurisdição administrativa sobre 27 comarcas da região, certo? Vai de Ourinhos a Botucatu. Tá? Então, Bauru, em termos administrativos, cuida de todas essas comarcas. Tá? Reformas de prédio, transporte de bens e móveis que vêm de São Paulo. Tudo o que acontece nessas comarcas em termos de administração é centralizado aqui em Bauru. Isso para nós foi muito bom, tanto que eu que respondo atualmente como diretora dessa região administrativa e diretora do fórum, certo? Além da vara da família e do Sejusc. Dá tempo para isso tudo? Dá tempo. Então, é importante a gente mostrar para a população que o judiciário de Bauru é um judiciário forte, é um judiciário atuante, que tem buscado melhorias para que não só a função jurisdicional seja prestada, mas também que nós consigamos fazer com que todos os fóruns da nossa região experimentem melhoras nas suas instalações físicas. E nós temos nos esforçado para que isso ocorra. Né? Tudo isso, lógico, dentro de um orçamento que o tribunal disponibiliza. Outra coisa importante a ressaltar é a questão das certidões do distribuidor, que recentemente passaram a ser digitais, certo? Então, até outro dia, quem necessitava de uma certidão do cartório distribuidor tinha que ir no fórum. E o nosso cartório aqui de Bauru expedia essa certidão na hora, mas isso não acontecia em todos os fóruns, tá? O prazo previsto nas normas de serviço é de 5 dias. Agora é feito direto pelo interessado, sem necessidade de ir ao fórum. Exatamente. Nós fizemos uma matéria online, respeito, fizemos sim. É. Então, é importante ressaltar que isso desonera o servidor para que ele possa fazer outros trabalhos onde é imprescindível a presença do funcionário. Porque agora, com as certidões, quando não há registro algum, a pessoa retira no conforto do seu lar. Não precisa mais ir no fórum. Para encerrar, eu não queria nem tocar nesse assunto, mas já que você está aqui e você não se... Se você não quiser falar, também não precisa falar. Tá. Ontem nós tivemos aí aquele problema não, aquele assunto tramitando na Câmara, onde o Judiciário tinha os seus funcionários, aquele pleito, e não foi votado. Não, esse é da Justiça Federal. Então, não tem nada a ver comigo. Eu sei, mas por isso que eu falei, se você quiser falar, você fala, se não quiser, não fala.
E isso acarretaria numa grande despesa para o governo, segundo as informações, e não foi votado, e nem retirado, e nem foi aprovado o veto da presidência. Ou seja, foi transferido para uma outra data. Quais os reflexos disso? Olha, Samuel, é difícil dar uma opinião a respeito disso, porque, primeiro, eu não sou da Justiça Federal. Esse pleito é dos servidores da Justiça Federal. Há argumentos para os dois lados, para o governo e para os servidores. Eles estão sem reajuste há mais de 10 anos, certo? E esse pedido não é de 70 e poucos % para todas as funções, não. E algumas funções serão agraciadas por muito menos, certo? É o que eu soube, por um servidor federal que é meu conhecido. Mas é muito complicado nós emitirmos um juízo de valor a respeito disso sem analisar as duas partes. É certo, o momento é difícil, é momento de recessão, o governo está apertado em suas contas, mas ao mesmo tempo o servidor raso, como a gente diz, que carrega o piano lá na Justiça Federal, que é o escrevente, que toca o processo, que limpa o chão, que tem... Ele fala, poxa vida, o funcionalismo federal está ganhando, está recebendo, está tendo aumento, e nós aqui embaixo não? É complicado. Então, essas questões são delicadas, nós não podemos dar opiniões levianas, né? Antes de falar, é injusto, 70% vai onerar os cofres ainda mais, pode ser que onere, mas será que é justo o pai de família ficar sem reajuste durante 10 anos? Eu tenho liberdade de fazer essas perguntas todas, inclusive na área esportiva, para a doutora Ana Carla, porque ela tem sempre uma visão bem macro das coisas e não se furta quando conhece em responder os assuntos. Fiquei muito feliz em tê-la mais uma vez aqui na TV Prevê. Eu que agradeço. Você que é sempre querida de todos nós. E minha particularmente, eu estou muito feliz em poder ter entrevistado hoje. O Duda pede desculpas, que ele gostaria de estar aqui, teve um probleminha. E também quero pedir desculpa ao telespectador, porque nós estamos sem comunicação e não pudemos ter essa interação do telespectador através dos computadores e através dos telefones. Senão, certamente, outras perguntas viriam por parte dos nossos telespectadores. Muito obrigado a você, Ana, que você possa vir muitas mais vezes aqui para elucidar, para contemplar o telespectador com sua inteligência, com as suas informações e com aquilo que você pensa. Muito obrigado, eu que agradeço. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional desta quarta-feira. Estaremos de volta nos horários alternativos desta programação, amanhã neste mesmo horário, e você é o nosso convidado. Muito obrigado a todos e até lá.